10 coisas que você precisa saber antes de ir no restaurante chique. São coisas que eu passei, experiências próprias que eu tô passando aqui pra você, que vai te ajudar, que me ajudaram. Passei vergonha e agora eu tô te falando pra você não precisar passar vergonha também. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar várias coisas que eu sei que vai te ajudar, como me ajudaram. Também vou falar como que um casal senta, se tem que ser de um frente pro outro, se tem que ser de lado um pro outro, o que fazer em todos esses lugares. Ai, Larissa, não é restaurante chique, é restaurante elegante. Gente, eu falo chique, você consegue entender. E pra mim existe diferença entre restaurante chique e restaurante caro, tá? São coisas pra mim totalmente diferentes, porque eu já fui em muito restaurante caro que pra mim não tinha nada de chique, então uma coisa pra mim não tem nada a ver com a outra. Não, vou até contar pra você que esses dias eu fui no shopping, tudo bem que eu tava lá no shopping em São Paulo, naquele lugarzinho ali caro de São Paulo, que você já sabe qual que é. Mas a gente foi no shopping, na praia de alimentação. Aí tinha um japonês lá, né? No restaurante de comida japonesa. Aí eu e o Lucas pensamos assim, vamos comer ali, né? Aí era por peso. Aí eu falei, antes de a gente pedir, eu vou perguntar o preço. Gente, um restaurante na praia de alimentação do shopping era R$ 149,90 o quilo do restaurante japonês, da comida japonesa. Mas não era assim, nossa, aquele japonês que você olha e fala, caramba, que bonito que tá esse salmão. Não, era aquele assim, bem mais ou menos, sabe? Então, gente, restaurante caro não tem nada a ver com restaurante chique. E pra mim, o chique caracteriza por bom atendimento, aquele atendimento que você fala, caramba, que lugar legal. O ambiente também tem que ser um ambiente bonito e, claro, comida boa. Então, 10 coisas que você precisa saber antes de ir no restaurante chique. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que muita gente vai pensar, caramba, isso é óbvio, mas não é óbvio pra todo mundo. Então, eu quero falar pra você, porque não era óbvio pra mim. Eu já passei por muita situação que eu não conhecia nada, eu tive que aprender ali de primeira sem saber, então eu já tô passando aqui mastigadinho pra você, tá? Primeira coisa, quando você chega num restaurante chique, num restaurante mais elegante, como as pessoas gostam de falar, restaurante um pouquinho mais caro às vezes, é que você chega e espera ser recepcionada na porta antes de entrar. Você já não chega, já vai entrando e já vai sentando em qualquer mesa, não. Você espera primeiro, seria um recepcionista, um host ali, né? Não precisa decorar nome, mas é a pessoa que vai te recepcionar. Normalmente tem até uma mesinha que fica já, uma mesinha de recepção mesmo, e você chega na pessoa e fala assim, olha, eu quero mesa pra 2, mesa pra 4, sabe? Então, antes de você já chegar e entrar no restaurante, espera ser recepcionada, e esse recepcionista, ou host, ou até um maitre, vai te levar até o seu lugar, uma mesa que já vai estar pronta, preparada, limpa, com a quantidade de cadeiras adequada. Mais uma coisa de restaurante chique, esse aqui não são todos que tem, mas eu gosto, podia ter em todos. Me acostumo fácil com essa vida, viu? Gente, é manobrista. Alguns restaurantes, principalmente em São Paulo, que tem muita gente, não tem lugar para estacionar, na frente do restaurante vai ter um manobrista. É só você parar o carro na frente do restaurante, o manobrista vai até você, ele vai abrir a porta do carro para você descer e ele vai te pedir a chave. E aí você dá a chave para ele e ele estaciona onde ele achar melhor. Então se atente a isso, porque se o restaurante tem manobrista, aproveita. Terceira coisa que vale você se atentar é que dentro do restaurante, as pessoas têm funções diferentes lá dentro. Então cada pessoa do restaurante vai ter uma função. É importante você identificar. Significa que você precisa decorar nomes? Não. Decorar a roupa que essa pessoa está vestindo? Não precisa nada disso. Mas você já vai conseguir perceber as diferenças dessas pessoas. Então, a pessoa que te recepciona na entrada e leva você até a mesa, não vai ser a pessoa que vai atender o seu pedido. Normalmente, ela vai te levar até a mesa, vai sentar e vai voltar lá para a entrada, que é onde ela vai ficar. Depois, a pessoa que vai atender o seu pedido, normalmente ela já vai identificar. Oi, boa noite, meu nome é tal, vai falar o nome da pessoa, eu que vou te atender aqui hoje e tudo mais. Então, esse é o garçom. A pessoa que traz a comida da cozinha até a sua mesa, pode ser que seja o garçom, mas pode ser que seja outra pessoa. Você vai identificar porque ela vai estar com uma roupa diferente. Não precisa decorar, tá? Mas você já vai ver que tá com uma roupa diferente. Normalmente ela vai vir só com um prato, vai deixar na sua mesa e vai sair. Às vezes vai estar até com um avental ou alguma coisa diferente na cabeça. Por que é importante você entender essa diferença das pessoas que trabalham lá dentro? Porque às vezes você vai fazer o pedido pra pessoa errada e seu pedido não vai chegar nunca na sua mesa. Porque se você fizer o pedido pra pessoa que tá trazendo o seu prato até a mesa, ela não vai ter nenhum bloco ali de anotações para anotar o seu pedido, não vai estar com um tablet para anotar, e dá 5 segundos essa pessoa vai esquecer totalmente do pedido que você fez, vai voltar para a cozinha e você vai ficar sem a sua coca, sem aquele negócio que você pediu. Então, o que é importante? Você identificar para você saber exatamente a pessoa que você tem que chamar para fazer o seu pedido, para você não pedir para a pessoa errada, ou às vezes a pessoa que está trazendo o prato, você vai lá e fala assim, qual que é a diferença entre esse prato e aquele? Aí a pessoa não vai saber porque não é a função dela. Então, só para você não ter esse contratempo, já é importante identificar as funções das pessoas ali no restaurante. E aí já vamos para nossa quarta
quarta dica, que é como chamar o garçom. Gente, não tem muito segredo, tá? É só não fazer nada muito extra. Ó, na hora de chamar o garçom, é simples. O garçom, ele já vai estar olhando nas mesas em geral, tá? Isso a gente tá falando de um bom garçom, num bom restaurante, num restaurante chique, porque se for nos outros lugares, o garçom nem olha pra sua cara, que é pra você já não chamar ele. Mas em restaurantes mais chiques, mais elegantes, os garçons, eles estão sempre passando os olhos, assim, nas mesas pra ver se tá tudo ok. Então, nesse momento é onde você tem um contato visual ali com o garçom, olho no olho ali, mais ou menos de longe, e você só levanta a mão de leve e ele já vai entender que é pra ele ir até sua mesa. Então, pra chamar o garçom, não precisa fazer movimentos bruscos, não precisa, sabe, ficar se virando muito, não precisa falar. As pessoas dão risada quando eu falo isso. Fala assim, ó, ô mestre, ô meu rei, sabe aquela coisa assim, sabe? Eu não sei mais outras coisas que as pessoas falam, mas não precisa, tá? É só manter o contato visual e erguer a sua mão de leve que o garçom já vai entender e ele já vai até a sua mesa te atender. Mais uma coisa que você precisa saber antes de ir no restaurante é entender pelo menos o básico ali da mesa posta. Larissa, o que é mesa posta? Eu nunca vi isso na minha vida. Mesa posta nada mais é do que a organização da mesa com os talheres, com os pratos, com as taças. Essa organização de deixar a mesa pronta, o lugar pronto, a gente chama de mesa posta. Não é todo restaurante chique que tem mesa posta ou que já está pronta a mesa. Alguns eles vão trazendo à medida que você vai pedindo. A hora que você chega, pode ser que a mesa esteja limpa, não tenha nada e o garçom vai trazendo conforme você vai pedindo, como pode ser que você chegue e já esteja tudo montado. Por isso eu acho que vale a pena você pelo menos entender para que funciona cada item, como que coloca cada coisa, só para você não ser pega desprevenida. Se você não tem noção do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo aqui em algum lugar. Eu vou também deixar na descrição desse vídeo aqui para você entender um pouco mais. Eu só não vou falar agora para esse vídeo não ficar com 2 horas de duração e ser um pouco mais prático, tá? Mas vale você pelo menos rever como que funciona a posição dos itens na mesa. A gente já viu algumas dicas, eu vou falar também sobre algumas dicas de etiqueta básica, que é importante você saber, e eu também vou falar sobre como o casal tem que se sentar, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês são experiências que eu já passei, que eu já vivi, porque na teoria, gente, na teoria de etiqueta, a gente aprende muita coisa, mas nem tudo que a gente aprende, a gente usa na prática. É claro que, pelo menos pra mim, é importante eu saber, é importante eu conhecer, mas eu também quero falar pra você coisa que a gente vai usar de verdade. Inclusive, eu já falei muita coisa pra vocês, já ensinei muita coisa que é muito teoria e na prática nem sempre é tão utilizado. Por isso, esse vídeo eu quero mostrar coisas mais na prática mesmo, sabe? E uma coisa que eu já vou falar, inclusive, é sobre vinho. Como que funciona a hora que você pede um vinho num restaurante mais elegante, mais chique? Você tem a opção de pedir tanto a garrafa quanto uma taça apenas. Nessa hora, é legal que você pergunte ao garçom se tem taça, se eles vendem apenas a taça ou se eles vendem apenas a garrafa e quais opções tem apenas para taça caso você queira. Às vezes você não toma tanto, então tem essa opção de eles servirem apenas uma taça de vinho e não a garrafa toda. Caso você peça a garrafa toda, como que funciona aquele, eu chamo de ritual, sabe? Como que funciona aquele ritual? O garçom vai vir, vai trazer uma garrafa de vinho. Gente, eu não tinha um vinho aqui nessa casa pra fazer uma demonstração pra vocês, então eu peguei uma garrafa vazia, vocês me perdoem, mas vai dar pra entender. O que o garçom vai fazer? Ele vai vir com a garrafa, vai mostrar o rótulo pra você, vai conferir se é isso mesmo, vai estar fechadinho lá, ele vai abrir a garrafa. E aí, nessa hora, gente, eu vou ser bem sincera, tá? O que eu aprendi, o que as pessoas falam, mas eu nunca vi isso na prática. A hora que o garçom tira a rolha do vinho, ele vai te oferecer. Tá, eu nunca vi na minha vida, em todas as vezes que eu pedi vinho, o garçom oferecer a rolha pra você cheirar. Se eu ainda não fui no restaurante que as pessoas fazem isso, pode ser que sim, pode ser que não. Você já passou por isso, que o garçom realmente entregou a rolha pra você? Eu gosto de falar porque se você nunca ouviu isso na vida e o garçom te dá a rolha, pode ser que você fale, meu Deus, o que eu faço com isso? Então, se caso acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai cheirar a rolha. A rolha serve pra você ver se não tá com rachadura, se tá inteira, e você sente o aroma do vinho, você já consegue saber se tá estragado ou não. Se acontecer isso, você cheira, coloca na mesa. Tá, eu vou ser sincera que nunca passei por isso, então já vamos pra fase 2. E aí você me conta se você já passou por isso ou não. Qual que é a fase 2? Ele vai pegar uma taça e ele vai servir apenas um pouquinho da taça pra você. Só um golinho mesmo, só um taquinho. Pra você experimentar o vinho. Nesse processo, o que você vai fazer? Você vai girar o vinho, esse movimento aqui, pra você liberar os aromas. Larissa, pra que serve girar o vinho? Pra liberar os aromas, porque se você sentir o cheiro do vinho sem girar, você não vai sentir tanto cheiro. Se você gira,
na hora que você sente, já vai vir aquele cheiro bem mais forte, tá? E isso serve pra você ver se o vinho tá bom, se não tá bom, se tá cheiroso, se tá azedo, se tá avinagrado, né, que chama. Depois que você cheira, se você quiser, se você não quiser também não precisa, você experimenta. E aí você vê se é isso mesmo, gostou do vinho, e aí você dá o aval ali pro garçom, você fala pra ele que ele pode completar e servir todo mundo. Aí ele vai e vai servir um pouco mais, né? Não chega nem a ser tanto a mais, e vai servir as outras pessoas também. Então é assim que funciona a hora que o garçom vai trazer o vinho pra você. Agora, uma dúvida que eu recebo demais aqui nesse canal, muita gente me pergunta: Larissa, eu tenho que pedir tudo junto, a entrada, o prato principal e o prato de sobremesa, tudo junto, de uma vez só, assim que eu chego no restaurante, ou eu tenho que pedir aos poucos, parte por parte? Gente, assim, literalmente tanto faz, o que você achar melhor. A minha opinião, o que eu prefiro, tá? Ó, eu prefiro pedir primeiro a entrada e o prato principal junto, porque a entradinha, gente, ela vai chegar bem rápido, cerca de uns 10, 15 minutinhos. O prato principal, ele demora, porque às vezes tiver uma carne, até preparar essa carne, até fazer essa carne vai demorar uns 30, 40 minutos para ficar pronta. Então, você pede a entrada e o prato principal junto, porque a entrada vai chegar primeiro, você já vai comendo, vai ali conversando, e aí você consegue esperar os 40 minutos ali até chegar o prato principal, tranquilo, sem fome e tudo mais. E aí depois você pede a sobremesa, porque a sobremesa ela é muito rápida de ficar pronta, né? Uns 10, 15 minutinhos já tá pronta, às vezes ela já é até pré-montada, e o garçom traz para você até a mesa. Então, não tem necessidade de você pedir ela tão antes. Eu também, sendo bem sincera, não costumo pedir entrada, tá, gente? Porque pra mim o prato principal já é o suficiente. Às vezes nem sobremesa eu peço, porque eu como um tantinho assim. Então, se eu pedir muita coisa, eu nem consigo comer tudo. Então, normalmente eu chego e já peço direto o prato principal. E aí, se eu tiver com vontade ainda, eu peço sobremesa. Depende também do restaurante que você vai, né? Porque se você for num restaurante, assim, muito chique, já muito, assim, naquele nível muito alto, os pratos, normalmente, eles são menores. Então, nesse caso, a gente pede de 2 a 3 entradas diferentes, de 1 a 2 pratos principais. Então, às vezes, você não pede só um prato principal, você pede 2, às vezes um peixe, depois uma carne, e assim, e vários tipos de entradinha, até porque, como são pratos menores, aí você realmente tem aquela refeição completa. Sobre aquele pãozinho que vem antes na entradinha, gente, eu fiz um vídeo falando como comer pão, e o povo deu muita risada, o povo achou muito engraçado eu falar como comer pão. Gente, mas é assim mesmo, sabe aquela entradinha que vem, aquele pãozinho que eles trazem na entradinha antes? Aquele é um pãozinho pra você ir degustando, sabe? Não é aquele pão que você vai passar a manteiga, fechar e morder. Então, aquele pãozinho que vem de entrada, você vai quebrando uns pedacinhos assim com a mão, pode quebrar com a mão mesmo, aí você molha no azeite ou passa em alguma manteiga que vem junto e você vai comendo de pedacinho em pedacinho, tá? Então, aquele pãozinho é pra comer tipo assim. Agora, a gente vai falar daquelas regras básicas de etiqueta, tá? Aquelas regras gerais. Não vou me aprofundar muito, mas é aquela coisa que a gente já conhece, que é não falar de boca cheia, não ficar gesticulando com os talheres na mão, né? Não usar palito de dente no meio da mesa, não falar muito alto, não fazer barulho na hora de comer, não se debruçar muito na mesa na hora de comer, sabe? Não deixar, eu chamo de asas abertas, pra atrapalhar outra pessoa. E também não deixar os pertences pessoais em cima da mesa, como celular, chave, carteira, sabe? Nada dessas coisas devem ir em cima da mesa, tudo em cima do seu colo. E também você vai deixando na mesa, além de ficar feio, na hora que o garçom vai trazer as coisas, ele nem vai conseguir colocar na mesa porque tá cheio de celular. E sobre gorjetas? Quero saber o que você acha, qual que é a sua opinião disso? Tem que dar gorjeta, não tem que dar gorjeta? Gente, é a minha opinião, tá? A gorjeta hoje em dia vem como taxa de garçom. É obrigatório? Não é obrigatório, porém é extremamente gentil que você deixe a taxa de garçom, que já é aproximadamente entre 10% a 15%. Toda vez que você for no restaurante, a gente já tenha na cabeça que vai ter os 10% de garçom. Você é obrigado? Não, você não é obrigado, mas nem tudo na vida a gente faz só porque a gente é obrigado. Tem uma coisa que chama bom senso. Tem muitos garçons, pessoas que trabalham disso, que às vezes elas ganham um salário mínimo e o extra só vem dessas gorjetas. Então, gente, é muito importante que, principalmente se você gostou do atendimento, você deixe sim a taxa de garçom. Na minha cabeça, desde que eu não tinha R$1 pra ir no restaurante, desde que eu contava moeda pra ir num restaurante, eu já colocava na cabeça que tinha os 10% de garçom na hora que eu ia fazer a conta pra ver se eu conseguia ir naquele restaurante ou não. E aí, o que você acha sobre isso? Você deixa ou não deixa a taxa de garçom? Eu deixo sempre, eu acho muito gentil e acho que faz parte, né, gente? Nossa, é uma coisa que, assim, faz parte ter a taxa de garçom. E agora, que jeito que os casais devem se sentar no restaurante? Ai, meu Deus.
Gente, é assim, ó. É indicado, não é uma regra, não é uma coisa muito assim específica, tá? Pode ser até que pra Rainha Elizabeth seja uma regra, tá? Mas não é o nosso caso. Que eles se sentem um de frente para o outro, tá? Então, a mulher e o homem aqui sentado, os casais de frente um para o outro. Mas também nada impede de você sentar de lado, se você quiser, tá? O indicado de sentar de frente é porque é mais fácil de conversar, tá? Você tem olho no olho, você conversa, flui de uma maneira muito melhor. Mas eu acho que vai muito da fase que o casal tá passando e do momento ali, tanto do namoro quanto do casamento. Eu e o Lucas, quando a gente começou a namorar, a gente sempre sentava um ao lado do outro, porque a gente queria ficar mais perto, mais íntimo, sabe? A gente queria ficar encostado, a gente conversava mais próximo e era super gostoso. Hoje em dia que a gente é casado, a gente vai no restaurante porque a gente realmente quer conversar, a gente quer contar alguma coisa que aconteceu, a gente quer realmente ter uma conversa. Então a gente sempre senta de frente um ao outro. É raras as vezes que a gente senta ao lado, mas aí vai ao seu critério que você gosta mais. Eu quero saber a sua opinião. Tem alguma coisa que eu falei aqui que você já passou em restaurante e eu não comentei e você acha importante que as pessoas saibam? Ou então coisa que eu comentei e você nunca viu isso na vida? Deixa aqui, eu quero saber. Eu leio todos os comentários e eu quero saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.